como é que você começou essa carreira? Sua graduação e depois pós e atualmente? Eu fui um curioso desde muito criança. Numa feira de ciência, eu quis ser um oceanógrafo. Na minha família, ninguém fez graduação. É a realidade de muitas famílias. E minha mãe olhou para um lado, olhou para o outro, falou, oceanógrafo? Conseguiu me dissuadir. Depois eu voltei querendo ser um astronauta. Uhum. Também não tinha em Nova Iguaçu nenhum astronauta. Eu acabei sendo um fisioterapeuta através do contato com um amigo meu que hoje está na seleção brasileira, está na fisioterapia do mundo, Bruno Maziotti. E o Bruno falou, Renato, tem uma profissão nova, fisioterapia. Eu fui meio sem saber, bispo, que era fisioterapia. Sim. Mas foi bem naquela época que o Romário estava se recuperando ali para a Copa de 90, Sim. 4, 98. Então foi uma explosão de conhecimento nessa área, nessa profissão. E eu, ainda mais curioso, um dos meus professores, essa é a dica que eu te dou, seja discipulado. Uhum. Busque um discipulador logo. Percebeu que eu falava inglês com alguma fluência, gostava de ler artigos científicos e me levou para o laboratório onde ele tinha terminado de fazer o doutorado. Então eu fiz... Aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio, na UFRJ. Uhum. Então eu fiz parte da minha iniciação científica, o meu mestrado, com a professora Marta Sorenson, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudando contração muscular, mais especificamente de músculos de cobaias que mimetizam, que imitam uma doença rara chamada síndrome de Duchenne. É uma doença muito grave, onde os jovens, ainda crianças, começam a ter dificuldade de andar, porque uma das proteínas do músculo não existe. Nós chamamos isso de músculo nocaute. Ele não tem essa proteína. E é uma proteína que não deixa a membrana ser permeável a cálcio. Sem ela é. Então, o músculo lesiona, que é natural, todos nós lesionamos o músculo. É bom lesionar o músculo, porque vai haver a recuperação, só que ele não tem esse processo de recuperação. Lesiona tanto que ele deixa de andar. Meu Deus. E um dia lesiona até o diafragma, que é um músculo também. Caramba, olha isso. E ele vai parar de respirar. Nós, graças a Deus, evoluímos muito. Quando eu comecei a estudar a síndrome de Duchenne, a criança vivia até 18 anos no máximo. Hoje eu tenho amigos com 30 anos. Olha. Com essa síndrome. E é a ciência e o estudo. Que benção. Trazendo a longevidade, que é um tema que o senhor tanto gosta. Graças a Deus. E meu doutoramento, de novo, um discipulador. Eu fui para Uruguai, selecionado pela Unesco para ensinar na América Latina, ainda era mestrando. E o doutorando do meu orientador, ele veio no lugar do orientador. Todo mundo esnobou ele, falou assim, o professor não vem, eu não quero ficar com ele. A gente era auxiliar dos professores. E eu fui lá, me dediquei, servi. O que é uma atitude humilde, hein? Abre uma porta, né? Glória a Deus. Constrói uma ponte. Esse meu ato fez com que ele se encantasse e me convidasse para fazer um doutorado que eu nunca pensei na Inglaterra, no Imperial College. Fazendo uma longa história curta, eu consegui a bolsa. Eu fui o primeiro bolsista da UFRJ a ir para a Inglaterra fazer o doutorado nessa universidade. E uma história de sucesso, principalmente pessoal. A gente cresce muito, né? Claro. Num país. E qual o tema do doutorado? Eu trabalhei com transporte intracelular de organelas dentro de axônios. Então, para vocês entenderem, para eu conversar com o bispo, eu estou fazendo sinapse. Essa sinapse, ela pode ser temporária, ou se for realmente uma grande sinapse, ela se torna duradoura. Para isso é necessário o neurotransmissor sair de uma parte do neurônio, que a gente chama de corpo, e andar pelo neurônio inteiro, que a gente chama de axônio. E sair pelas extremidades dos neurônios, às vezes, os dendritos. Só que isso, quem leva, é uma proteína, literalmente, que come energia, que a gente chama de ATP, e vai caminhando. Algumas doenças raras, de novo a doença rara na minha vida, a pessoa cresce sem essa proteína, que eu chamo de miosina 5. É a mesma proteína que está no músculo, só que é a miosina 2, da mesma família. E eu estudei como a gente consegue restaurar
o transporte intracelular de neurônios que vem sem essa proteína. Que coisa fantástica. Foi fantástico. A gente viu que para restaurar, olha aí de novo, é sempre gente cuidando de gente, né? Sim. Você não precisa botar essa proteína de novo. Se você colocar uma proteína que trabalhe com ela, o pouquinho dessa proteína que existe é suficiente porque ela tem uma auxiliadora. Olha isso. Que nós chamamos de pré-folding protein, que são proteínas que enovelam, dão forma a outra proteína. O universo de Deus é maravilhoso. É lindo. Não dá para pensar numa máquina de trilhões e trilhões de coincidências ser algo por geração espontânea no seu projeto de Deus. Né? Um design inteligente, né?